Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos continuando o nosso tema aqui referente ao nono ano. Hoje a gente vai trabalhar com a equação polinomial do segundo grau. Então pega teu caderno, teu livro de atividades, né? Se você tiver aí, você vai resolvendo junto comigo aqui algumas questões, alguns exercícios. Muito bem. Você já aprendeu a fatorar, você já aprendeu a fazer o produto notável, e agora você vai aprender a fazer uma equação polinomial. Primeiro a gente vai transformar em polinômios pelo método do produto notável. Aqui, ó. Então vamos cantar aqui. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Do outro lado, mesma coisa. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Pronto, já cantei. Agora eu vou fazer a distribuição. Aqui o 4, que está fatorado, ele vai multiplicar todos os produtos notáveis aqui. Pronto, já fiz o resultado aqui embaixo. Do outro lado também eu fiz as potências, resolvi as potências, coloquei aqui embaixo. Agora eu vou passar para o lado daqui todos os termos, tá? Para igualar a zero, porque uma equação, detalhe, uma equação tem que ficar assim, um polinômio igual a zero, ou então um polinômio igual a outro polinômio, certo? O monômio também pode ser. Bom, aqui está faltando uma potênciazinha bem aqui, ó. Coloca aqui um x quadrado bem aqui, o que eu esqueci de colocar. Então vai ficar 4x menos 3x quadrado vai dar 4x menos 1 vai dar 3x quadrado. 8 mais 4, 12. 4 menos 4 deu zero. Tudo isso igual a zero. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é olhar os termos. Toda equação do segundo grau polinomial, ela tem três termos. O primeiro chama A, o segundo B e o terceiro C. O coeficiente do A vai ser 3, o coeficiente do B vai ser 12, tá aqui bem do ladinho aqui, ó. E o zero, infelizmente, foi cortado, né? Então o zero, o, o C foi cortado, então o C vale zero. Pronto. Agora vamos fazer esse aqui da letra B. Primeiro a gente vai fazer a nossa cançãozinha aqui do produto notável. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Continuando. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Igual a zero. Certo? Muito bem. Vamos somar aqui os quadrados. Deu 1 mais 2. Aqui o x sozinho deu 6, menos 2 deu 4. Números deu 9 mais 1 deu 10. Nesse caso, nós acabamos de obter uma equação polinomial do segundo grau com três incógnitas. O A vale 2, o B vale 4 e o C vale 10. Então, essa daqui é uma equação completa. Coloca aí embaixo, equação completa. Como a gente resolve uma equação completa ou incompleta do segundo grau? Nós temos duas maneiras. A primeira maneira, essa daqui do lado esquerdo, é pela fatoração. Pela fatoração. Então, eu peguei e fatorei essa expressão, essa equação. O x representa os dois grupos, né? Então, eu coloquei o x do lado de fora. Fatorei. Aí eu tenho duas possibilidades.
ou o x vale zero, ou o x vale 2x menos 5 igual a zero. Se, se eu for para a segunda possibilidade, eu passo o menos 5, eu passo para o outro lado como mais 5, dividido por 2, que vai dar 5 menos. Vamos olhar aqui, então, a segunda maneira de resolver uma equação do segundo grau, através de uma fórmula chamada delta, certo? Então, coloca aí, a segunda maneira de resolver é pelo delta. O delta é assim, ó. Delta é igual a b quadrado menos 4ac. Mais uma fórmula na tua vida. Delta é igual a b quadrado menos 4ac. Como eu já tenho os valores, né, o b vale menos 5 e o c vale 2, então eu já sei que essa equação vai ficar assim. 2 vezes 5, 25. 2 vezes 0 vezes 4 deu 0. Então, o delta ficou em 25. Delta 25. Aí, eu vou jogar uma fórmula. A fórmula do Bhaskara. Opa! A fórmula do Bhaskara é assim. Ó. X é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Essas fórmulas que eu estou colocando aí para você, você circula, pinta de vermelho, né? Coloca em destaque aí no teu caderno, porque é por elas que a gente vai resolvendo as nossas equações. Bom, como eu já sei o valor do delta, que é 25, eu também já sei o valor do b, que é menos 5, então eu vou fazer o jogo do sinal. Menos com menos dá mais 5, mais ou menos, raiz de 25. O a vale 2, então 2 vezes 2 dá 4. Aí eu vou fazer aqui as duas possibilidades. Primeira possibilidade é quando eu somo 5 mais 5 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5, né? Dá 5. Não, não. 5 mais 5, 10. 10 sobre 4. 10 sobre 4. 10 sobre 4. Ou então eu posso colocar, dividindo pela metade, dá 5 sobre 2, que é esse resultado aqui que nós fizemos aqui do lado. Esse 10 aqui, ó, pode apagar, é 5 aqui, tá? 5 sobre 2. A outra possibilidade é 5 menos 5 dá 0, então deu 0. Compara esse resultado aqui pelo delta, pelo Bhaskara, com esse daqui. Não é o mesmo resultado? Ó? 0, 5 sobre 2. Aqui, 0, 5 sobre 2. É o mesmo resultado. Vamos lá. Diminuir um pouco novamente. Vamos continuar, então. Equação do segundo grau. Vamos fazer mais um exercício aqui. Vamos lá. Nós temos aqui essa equação do segundo grau incompleta. Toda vez que você olhar e não tiver três termos, ela é um polinômio incompleto. Então, na verdade, está faltando o x aqui, né, no meio. Primeira coisa que eu vou fazer pelo método da fatoração é ver o termo que é comum. É o 3. 3x quadrado menos 9 dentro do parênteses, né? Porque 3 vezes 9 não é 27.
Então, tá certo. Ou x vale zero, ou o x vale aqui, ou vale zero toda essa equação, ou então x menos 9 igual a zero. O 9 passa para o outro lado somando, positivo, né? E eu faço x igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Mais ou menos 3. O que significa mais ou menos 3? Não é aproximadamente, não tem nada a ver. Mais ou menos 3 significa ou é mais 3 ou é menos 3. Tá? Então, temos duas soluções para essa equação. Vamos ver pelo método do delta. Aqui do ladinho, aqui, ó, pelo método do delta. Delta é igual a b quadrado menos 4ac. O b não tem, é zero. O a vale 3 e o c vale 27. Multiplica 3 vezes 4, 12. 12 vezes 27 dá 324. 324. Marca aí. Agora eu coloco a fórmula do Bhaskara aqui. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O b é zero, então vai ficar raiz quadrada de 324. Quanto que é? Pega a tabuada. Então vai ficar mais ou menos 18 sobre 6. 18 sobre 6 é 3. E se eu pegar menos 18 sobre 6, é menos 3. Agora compara esse resultado aqui com esse primeiro aqui, ó. Mais 3 menos 3. E aqui deu mais 3 menos 3. Ah, tá. Então, o mesmo resultado. Dois métodos para fazer uma equação do segundo grau incompleta. Vamos aqui fazer mais uma. Ó, me parece que essa daqui é completa, né? Ó, vamos, primeira coisa a gente vai fazer aqui numa equação completa é colocar coeficiente do A, 1, do B, menos 10, C, 7. Pronto, é com esses números aqui, ó. Por que toda vez eu coloco aqui do lado os coeficientes? Porque é com eles que eu vou fazer as minhas contas, tá? Por isso fica mais fácil. Vamos já, se eu estou com uma equação do segundo grau completa, eu já vou direto pelo método do Bhaskara, tá? Porque eu já sei que aquele método da fatoração não vai dar muito certo. Eu não vou conseguir sair no resultado. Então, vamos fazer pelo método do Bhaskara. O delta vai ficar b ao quadrado é 100, 4 vezes 1 vezes 7 dá 28, 100 menos 28 deu 72. Então, vai ficar Bhaskara menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O b é menos 10, então menos com menos dá mais. Raiz quadrada de 72 sobre 2. Mais 10, mais ou menos. Ah, vou fatorar esse 72 aqui, tá? 72 é a mesma coisa que 36 vezes 2. O 36 sai da raiz como número 6. E o 2 quanto 6 dividir por 2 vai ficar 5 mais 3 raiz de 2.
Essa é a primão, é 5 menos 3 raiz de 2. Muito bem. Eu coloquei aqui do ladinho uma, uma outra opção, que é a opção de resolver uma equação do segundo grau pelo produto notável. Então, se o teu caderno de exercício te pedir também pelo produto notável, você faz dessa maneira. Olha só. Ela é um pouquinho mais complicada, mas dá para entender. Eu coloquei a equação bem aqui em cima, ó, aqui. Aqui embaixo eu repeti. 10 significa 2 vezes 5 e 5 ao quadrado, porque eu consegui. O segundo membro não é 5, então eu repito o segundo membro bem aqui no final. Como eu coloquei um elemento que não tinha, que é o mais 5, então eu vou tirar ele, porque senão a equação fica errada, tá? Então eu coloquei mais 5 quadrado, e aqui do lado, com caneta vermelha, eu coloquei menos 5 quadrado. Agora sim, agora a gente está tudo kit, tá? Eu não podia deixar um negócio, um elemento que não tinha na equação. Senão eu modifico, né? Mais 7, que é o último elemento. Aí eu vou fazer agora o produto notável. Primeiro membro é x e o segundo membro é 5, porque eu já descobri lá em cima que era assim. E 5 ao quadrado dá 25 menos 7 dá menos 18. Certo? Agora eu vou continuar. Tudo que está elevado ao quadrado eu posso transformar em raiz quadrada. O 18 passou para o outro lado positivo, mais ou menos raiz de 18. Desse lado, então, ficou x menos 5. Raiz quadrada de 18. O que é 18? Fatora o 18 para você ver. 18 é 9 vezes 2, né? Correto. Então, o 9 sai como raiz 3 e o 2 fica preso. Então, ficou. O 5 passa positivo, ficou 5 mais ou menos raiz de 3. 5 mais ou menos 3 raiz de 2. 5 mais raiz de 3, 2. 5 menos 3 raiz de 2. Compara os dois resultados agora. Compara. Comparando. Olha aqui. Ó, ó, ó. Faz uma setinha para cá, ó. Liga esse para esse e esse para esse. São exatamente iguais. Viu? Eu tenho na equação completa do segundo grau, eu tenho duas maneiras de resolver. Pelo Bhaskara ou então pela fatoração. Pela fatoração. Depois a gente vai continuar com mais atividades.